ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aquilo vai sufocando, e a pessoa vai perdendo a sua temperatura espiritual e vai enfraquecendo. E a gente falou disto aqui, tá certo? A gente falou também que o esfriamento espiritual é, sem dúvida, uma das piores coisas que pode ocorrer na vida de um crente. Porque um crente frio, ele perde a vontade de orar, perde a vontade de ler a Bíblia, perde a vontade de vir à igreja, perde a vontade de cantar, perde a vontade de glorificar a Deus. Por isso tem muito crente que entra na igreja calado e sai mudo, ou entra mudo e sai calado. Mas será possível que 2 horas de culto não teve um motivo, por menor que seja, para tu dar um glória a Jesus? Esfriamento espiritual. Porque o cara não tem vontade de dar uma glória a Jesus, vai ter vontade mais de quê? A gente falou sobre isso aqui, tá certo? Vimos também que o esfriamento, ele é um processo. Ele não acontece do dia para a noite, mas ele é um processo longo. Aí vai acontecendo um pequeno desleixo, uma pequena negligência, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Aí daqui a pouco a temperatura vai declinando. E a gente viu algumas causas, alguns sinais. Não deu para a gente ver muita coisa, mas a gente viu e falamos aqui sobre o esfriamento em relação ao aprendizado da palavra. É aquele tipo de crente que só gosta de culto festivo. Eu vou aproveitar o gancho. Que diferença de ontem para hoje, hein? Mas o Senhor não deixa passar nada. Não é diferente, não é? É o crente, né, que gosta muito, irmãos, né, desses cultos. Quem é que não gosta? Todo mundo gosta. Mas eu preciso amar a palavra. Porque é a palavra que me alimenta, é a palavra que me faz ficar de pé, é a palavra que dá sustentação à minha alma. É a palavra. Mas se eu perco o apetite pela palavra, se eu não gosto de culto de doutrina, se eu não gosto de escola dominical, se eu não gosto nem frequento estudos bíblicos da palavra de Deus, aí minha temperatura vai, baixando e baixando. Mas a gente estar aqui em nome do Senhor para dizer a esta congregação que desperte, volte a amar a palavra. Ainda há tempo para você se apegar à palavra, amar a palavra, comer a palavra, se alimentar da palavra. E por incrível que pareça, para vocês aqui, não
menosprezando nenhum dos companheiros, de jeito e maneira, me entendam, por favor. Mas para vocês aqui, a responsabilidade de dar de comer a vocês é minha. É ou não é? Os discípulos, Jesus estava com os discípulos, né? Pregando, evangelizando, multidões lhe acompanharam, foi as horas passando, que o homem falava bonito, falava coisa boa, e ninguém queria arredar o pé de perto de Jesus. Foi declinando o dia, passou da hora de comer, e alguém se preocupou e foi lá onde Jesus estava, e disse: mestre, foi assim? Despede esta multidão, está tudo com fome. Daqui a pouco eles vão cair por o caminho, porque está tudo fraco. Quem não se alimenta fica fraco. Foi isso assim? Foi isso. Aí Jesus disse o quê? Dai-lhe voz de comer. Vocês estão tão interessados? Então dá vocês mesmos de comer a eles. A responsabilidade que Jesus estava dando aos discípulos de alimentar a multidão. E essa responsabilidade hoje é minha, amanhã pode ser sua, e assim sucessivamente, até que Cristo venha buscar a igreja. Então, a responsabilidade de dar de comer é minha. Amém? Glória a Deus. Então, palavra. Outra coisa que a gente começou a falar, e disse que o que causa também o esfriamento, irmãos, é que hoje, muitos irmãos não querem e nem gostam de ser confrontado com a palavra. Querem vir para a igreja, mas querem ouvir somente uma palavra boa. Uma palavra de incentivo, vamos dizer, uma palavra leve, um danoninho, né? Uma coisinha suave. Se a palavra apertar um pouquinho, hoje na doutrina foi só lapada. Porque ninguém mais quer ser confrontado pela palavra. Eu sou de um tempo que era a palavra batendo no lombo e a gente dizendo: manda mais, papai. Aleluia. Não morreu ninguém. No meu tempo, graças a Deus, está tudo vivo. Que era, viu? Palavra de peso, palavra de conserto. Palavra que confrontava, né, a nossa vida, o nosso modo de viver. Não é uma palavra que alguém está andando no troncho e o outro diz: é assim mesmo, depois tu te apruma. Não, está errado, meu irmão, volte. Você vai se atrapalhar se você continuar. Que tipo de amigo é esse que não diz na cara do outro que ele vai se prejudicar? Não é meu amigo, vou dizer não para ele não se ofender. Não, pois se ele se ofender, que se ofenda. Mas eu vou dizer a ele que se ele continuar do jeito que vai, ele vai se prejudicar. Então a palavra ela precisa ter este confronto. Mas eu quero chamar a sua atenção. Quem trouxe Bíblia, abra. Livro do profeta Ezequiel. Por gentileza. Capítulo de número 33. Deixa eu ver se é isso mesmo. 33, lá por volta do verso 31. Ezequiel 33 e 31, veja só. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir. Escutem isso.
e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras. Escutem isso, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eu vou mais adiante, versículo 32. E eis que tu és para ele, olha, escute, como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Aí o verso 33 diz assim: mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Você sabe como era que o povo interpretava o profeta? Como um poeta. Porque o que é que ele diz aqui? Ele diz: tu és para ele como uma canção de amor, e tu és para ele como um poeta. Por quê? Porque eles querem somente ouvir coisa bonita da tua boca. Eles não querem ouvir palavra de acolcho, palavra de exortação, palavra de conserto. Não, eles querem ouvir palavra bonita. Então você é para ele como uma canção de amor, como um poeta, que tem voz suave, olha. Que voz maneirinha, aquela vozinha de criança, de bebezinho. Né? É assim que o povo quer gente hoje, irmão. O profeta hoje é assim. Profeta frouxo. Profeta covarde, que se acovarda de falar a verdade. Viu? Porque ouvem a tua palavra, não pratica. Mas quando vier isto, e ele diz mais assim: e eis que está para vir. Isto o quê? Aquilo que ele, nos versículos anteriores, no contexto, se você ler o contexto, né, você vai ver quais foram as palavras de peso que ele entregou para Israel. E eis que isto está para vir. E quando isso chegar, eles vão saber que houve entre eles um profeta. Palavra de confronto é isso. É por isso que tem alguns saudosistas, a meu respeito, porque eu nunca fui covarde em relação à palavra. Eu nunca mandei recado para ninguém. Diga fulano de tal que eu disse assim, assim. Não, fulano, venha cá. Olha, fulano, é assim, assim e assim. Minha irmã, é assim, assim e assim. Olha, irmã, vai dizer a irmã fulana de tal que... Não, senhor. Você não é homem não, rapaz? Vai dizer, é você mesmo, vai lá e diga. Oxe. E a gente passa um tempo no lugar, e mesmo um apertando o outro, quando a gente sai, que chega outro, aí o povo diz: eita, que saudade do velho. O velho foi-se embora e deixou saudade. Com o velho não era assim. Com o velho era de outro. Está vendo? É porque o povo, irmãos, quem quer chegar no céu, quem quer andar na presença de Deus, quem quer manter a sua temperatura lá em cima, não se incomoda com uma palavra de peso. Se Deus mandou uma palavra de correção, de conserto para a igreja, porque a igreja está precisando. E se você não estiver precisando, dê glória a Deus, porque vai sarar o teu irmão que está precisando. Vai sarar a tua irmã que está precisando. Mas a palavra precisa ser confrontada com a nossa vida, com o nosso modo de ser e de viver. A gente precisa falar a palavra sem nenhum constrangimento. Tá certo? Então, Ezequiel fez isso, ele pregou, ele ensinou sobre os julgamentos
que Deus havia de derramar sobre Jerusalém. E explica porque a fome, a desolação, a guerra, a pestilência ia varrer a terra de Israel. O Senhor dá ordem a Ezequiel e diz a ele: vá proclamar a iniquidade das nações. Avisem a eles que está se aproximando a destruição. E o povo se assentava para ouvir, viu? Vocês viram que está dizendo assim? O povo, nos dias de Ezequiel, o povo se assentava para ouvir a pregação. Só que ouvia, mas não tinha o menor interesse de praticar a palavra que ouviam. O coração estava diante de Deus, mas as suas prioridades era buscar aquilo que fosse melhor para as suas vidas. Tá certo? Os seus corações estavam focados no material, nos negócios, no sucesso. Estavam dessa forma distante de Deus. Muitos até ouviam a pregação do profeta, mas como ouvia? Ouvia como se fosse uma canção bonita, uma música bonita, melodiosa. Viu? Ouvia como se fosse uma mensagem motivacional, mas não as colocava no coração e nem as praticava. Muita gente tem ouvido o evangelho desta forma. Acha tudo lindo. Como eu gosto de ouvir os crentes falar de Jesus, é lindo. Eu chego e fico de boca aberta. Quer aceitar Jesus? Agora não. É assim ou não é? É assim. Mas vamos lá que a coisa quando está boa, o tempo voa. Não vai dar para nada hoje. Mas aqui, que outro sinal a gente ainda poderia levar? Vamos lá para o Evangelho de Marcos, por favor. Capítulo de número 4. Versículo de número 16 e 17. Evangelho de São Marcos. Capítulo de número 4. Versículo 16 e 17. Se alguém achar, meu irmão, quiser me ajudar, eu agradeço, viu? Isso. Muito obrigado, Samuel, né? Mateus é o outro. Isso. Olha, irmãos, o que é que faz um crente perder a sua temperatura espiritual? Muitas vezes é a falta da raiz. Tem um hino bonito que vocês cantam aí, né? Não tem raiz, é bonito, é bonito. Mas deixa isso para lá, para quem sabe cantar. Eu já disse a vocês que meu negócio é outro agora. Né? Raiz. Porque o crente que tem raiz, a palavra está batendo e ele está empenando, está dobrando feito uma palmeira, né? Está ventando forte, aí a palmeira vai, encosta o cacho no chão. Aí quando a tempestade passa, ela vai, volta e fica em pé outra vez. Mas por que isso possibilita ela fazer desta forma? Por causa da sua profunda raiz. Então quem tem raiz, irmãos, não se escandaliza com qualquer coisa. Quem tem raiz suporta, irmãos, provações, aperto, dificuldades. Você não faz ideia de apertos e dificuldades que passa quem quer servir a Deus piamente. O apóstolo São Paulo diz que todos que quiserem
servir a Cristo piamente, padecerão perseguições. Está escrito ou não está? Tá. Tá. Mas é preciso ter raiz para receber a palavra e agradecer a Deus pela palavra que recebeu. Amém. Hoje Jesus falou comigo. Mas foi pau na doutrina. Mas foi comigo. Jesus falou comigo. Aquilo ali é para eu não errar amanhã. Aquilo ali é para eu me aprumar na terra. Aquilo ali é para onde eu passar, o povo olhar para mim e dizer: aquele rapaz é crente. Aquela moça é crente, aquele irmão é crente, aquela irmã é crente. Viu? Então é necessário raiz. Raiz. O mais importante de uma árvore são as suas raízes. As raízes de uma árvore é quem vão determinar a saúde dela. Durante todos os anos que ela existir. Uma árvore que tem raízes profundas, ela pode passar por diversas dificuldades e não vai afetar a sua saúde, porque a sua raiz está profunda na terra. Quantas pessoas, irmãos, desistem da fé facilmente, simplesmente por causa de momentos ruins, por causa de provações, por causa de tristeza, por causa de uma cara feia. Ô minha irmã, paciência. Jesus não me deu uma melhor não, só me deu essa mesmo. Então paciência, vai me suportando. O presbítero hoje estava com uma cara que parecia um bicho. Bicho eu não sou não, eu sou crente. Mas possa ser que eu esteja num dia que não esteja muito bem emocionalmente e meu semblante esteja realmente diferente. Mas tenha paciência comigo. Me entenda no dia da minha adversidade. Me entenda no dia da minha tristeza, que eu sou humano. Viu? Eu também tenho coração, eu também tenho sentimentos. Eu me entristeço, eu me aborreço, eu me alegro. Então, a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando alguém está com aquela alegria, aquele sorriso bonito no rosto, oh, coisa boa, está dizendo que está bem. Mas você que vê uma pessoa simpática, sempre sorridente, no dia que você é ela com a carinha fechada lá, quietinha no canto, o que é que você imagina? Está passando alguma coisa. É assim ou não é? Está sofrendo alguma dificuldade, está passando por algum problema. Está certo? Mas se tiver raiz, não vai se entristecer com a cara feia. Meu dirigente hoje está daquele jeito, mas amanhã ele está melhor. Amanhã ele melhora. Amém, meus irmãos? Então, é preciso ter raiz. Tá certo? Tem tempo ainda, um tempinho. Viu? Então, outra coisa interessante. Quanto mais profundas forem as nossas raízes, mais poderemos resistir às provações. Árvores maduras e saudáveis, elas têm raízes que viajam em todas as direções, em busca de água e de nutrientes para sobreviver. Veja o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 8, sobre a necessidade de raízes para a saúde de uma árvore. Ele diz assim: ele será como uma árvore plantada junto às boas águas. Olha,
Ei, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estarão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Mas por que não deixa de dar o fruto? Por causa das raízes. Viu? As raízes estão profundas, estão alcançando os lençóis, né? Um nomezinho que tem lá, fleumático, lemático, lá, os lençóis de água, pronto, né? Estão alcançando. Então, precisamos ter raiz. A gente já tem algum tempinho de crente. Sei que tem alguns novos convertidos entre nós. Mas a maioria de nós aqui, irmãos, já tem idade suficiente para ter raiz. Viu? Para não se escandalizar com coisa pouca, com coisa pequena. Muitos de nós aqui têm condições de suportar muita coisa. Então, paciência. Paciência. Mornidão espiritual. É outra coisa que acaba estar quente. Aí vai perdendo a temperatura. Você bota uma água para ferver. Aí ela borbulha lá, aí você vai e desliga. Aí se você demorar a ir lá tirar, quando você for tirar, ela não está mais quente, está morna. Não é? Então, mornidão é o estado que muitos crentes têm atingido vivendo neste mundo. O escritor do livro do Apocalipse, ele fala, escrevendo à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículos 15 a 17, ele vai dizer assim: conheço as tuas obras, que tu não és nem frio e nem quente. Aí ele vai dizer assim: quem dera foras frio ou crente. Porque com Deus, irmão, não tem meio termo. Com Deus não tem essa de ficar em cima do muro. Com Deus ou você é ou você não é. Tá certo? Porque Deus não nos chamou para ficar morno, não, em temperatura média, não. Aí ele diz assim, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha. Então Deus não quer negócio com quem é morno. Porque para Deus uma pessoa morna é como uma pessoa morta. Viu? Que não tem sentimento nem sensações. Uma pessoa morna é aquele tipo de pessoa que se deixa levar por qualquer coisa. Uma pessoa morna é aquela pessoa que teve a sua mente cauterizada. É aquela pessoa que está anestesiada. Para ela tudo está bom. Para ela não tem nada demais. Para ela todo mundo faz e está vivendo. Tu é morna, tu é morno. E Deus não está satisfeito com isto. Tá certo? Um casamento morno acaba logo. Por quê? Porque vai perdendo a paixão, né? Vai caindo naquela mesmice, naquela rotina e daqui a pouco está procurando o pastor para dizer: o pastor, eu não sinto mais nada por ela não. Ô Maivado, agora que tu está vendo que ela está morna? Mas quando estava namorando, que passava, ninguém via dois não, só via um.
Era uma temperatura terrível. Mas casou. Passaram uns dias, a temperatura caiu. Né? E aqui a gente não está falando, irmão, exclusivamente do cunho conjugal. Não. Porque a questão conjugal, a própria idade, ela vai resolver isto. Não é? Mas a gente está falando daquela paixão que faz os olhos brilharem quando ver a pessoa amada. Porque tem casais com 60, casais que 50 anos de casamento para ir. Não. Perguntaram uma certa feita para um casal que tinha muitos anos de casamento, na comemoração das bodas de ouro. Era um casal famoso. Aí o repórter foi entrevistar a esposa. Aí perguntou para ela qual era a razão para viverem tanto tempo juntos. Ela disse: suportar um ao outro. Aí o repórter foi mais ousado e disse assim: mas nesses 50 anos, a senhora nunca teve vontade de deixar ele, não? Ela disse: de deixar não, mas de matar muitas vezes. Verdade. Mornidão. Não deixa, irmãos, a temperatura baixar. Não deixe. Pessoas mornas são pessoas sem opinião formada. Pessoas mornas são como meninos inconstantes, que não sabem o que quer. Uma hora quer Danone, outra hora quer refrigerante, outra hora quer suco, uma hora quer biscoito, outra hora quer bolacha, outra hora não quer uma coisa nem outra. Constante. Tá certo? Eu lembro-me daquela situação lá de Reis, 1 Reis 18, quando Elias confronta os profetas, e ele vai dizer assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Por que foi que o povo não respondeu nada? Porque o povo estava morno. O povo estava sem uma opinião formada. O povo estava agindo na direção do nariz, na direção do vento. O povo não tinha opinião formada. E deixa eu terminar aqui. Outro sinal do esfriamento espiritual é a mudança de prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É Jesus, irmãos, que está ensinando e dizendo que a verdadeira prioridade do crente deve ser o reino. É Ele quem está dizendo isso. E faz mais uma promessa: se você priorizar o meu reino, eu não deixo faltar nada. E tem muita gente que não entendeu isso ainda. Viu? Tem muita gente que não entendeu isso ainda. Mas ele disse: se você buscar primeiro o meu reino, todas essas coisas. E lá no contexto, lá diz quais são essas coisas: comida, bebida, tudo que você precisa para sobreviver. Mas é muito interessante a gente priorizar o reino de Deus.
Muita gente hoje, irmão, querem as bênçãos de Deus, mas no seu coração não tem lugar para o reino. Muitas pessoas hoje vêm à igreja em busca de uma oração somente na hora da necessidade. Tem muita gente que se aproxima da igreja, se aproxima até de você, às vezes é um vizinho, né? Mas está passando por uma dificuldade. Aí ele vem buscar, vem pedir uma oração, no momento que está faltando emprego, no momento de enfermidade, no momento de necessidade. Aí você diz assim, vamos para a igreja? Não, ora lá por mim. Eu quero só a sua oração, quero só que você ore por mim. Mas não quer priorizar o reino de Deus. Há compromisso com o reino quando a gente tem compromisso com a igreja. Quando a gente tem compromisso com a obra que a igreja faz. Compromisso com os cultos. Compromisso com as atividades realizadas pela igreja. Compromisso com a evangelização. E do jeito que vai, irmão, se Jesus demorar mais um pouquinho, vai acabar a campanha evangelizadora, viu? Porque a igreja está cada dia mais, deixa eu ser bem franco, a igreja está cada dia mais preguiçosa em relação ao evangelismo. Porque a incumbência de expandir o reino, irmãos, é da igreja. Mas faz vergonha quando a gente faz concentrações. Faz vergonha quando a gente faz culto ao ar livre. Está fazendo vergonha o cultos relâmpago de algumas congregações. Confronto. A gente precisa despertar confrontando a realidade. E quem tem que fazer somos nós. E quem tem que fazer somos nós. Mas há compromisso com o reino quando a gente tem compromisso com a sua palavra. O compromisso de Jesus com o reino de Deus, com o reino do seu Pai, ficou evidente na sua tentação no deserto. Mas era tão comprometido com a palavra que tudo que Satanás dizia, ele dizia, está escrito. Satanás vinha de um lado, ele dizia, está escrito. Satanás atacava de outro, ele dizia, está escrito. E a gente precisa amar a palavra. A gente tem visto muitas pessoas querendo agir e fazer muitas coisas em nome de Deus. Mas a gente só tem autoridade de Deus quando a gente tem compromisso com a palavra. Uma pessoa que não tem compromisso com a palavra não pode agir em nome de Deus. Não tem compromisso com a palavra dele, como é que tu vai querer agir em nome dele? Por isso que está surgindo muitas heresias e muitos modismos nesses últimos tempos, e a igreja precisa estar ensinada, orientada, para vencer essas coisas. Amém, meus irmãos? Eu ia falar, irmão, mas não dá tempo não. As horas chegou. Mas, para a semana, irmãos, posso falar para a semana? Pronto. Para a semana eu vou falar das causas. Eu ia falar hoje, mas não deu tempo. As causas da frieza espiritual. E vou falar do remédio para combater esta frieza espiritual. Para a gente terminar, porque na outra semana é ceia. Tá bom assim, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus. Muito obrigado por vocês terem vindo. Né? Lembrem-se daquilo que a gente